Vamos procurar entender, meu querido e minha querida, a graça de Deus. A graça, ela veio em primeiro lugar. Posteriormente veio a lei, por meio de Moisés. Porque lá em Abraão veio antes de Moisés. E a graça já foi dada a Abraão. A graça foi dada a Abel. A graça foi dada a Enoque, a Elias. Todos os homens do passado tiveram a graça de Deus. Eles foram salvos. Não pela lei, mas pela graça. Então, em primeiro lugar, a graça de Deus, ela veio a existir. Por isso que a palavra de Deus fala assim, que por um homem o pecado entrou na humanidade, Adão. Mas também por um homem, Cristo, o pecado deixou de existir. Mas a graça, ela já foi dada a todos os homens, né? Agora, a graça significa o quê? Um favor recebido não merecido. Isso é o amor de Deus. A graça é o amor de Deus para com toda a humanidade. A graça é a salvação que o Criador quis dar a todos os homens, a todos nós. Então todos nós somos salvos por crer em Yahushua, no Messias, no Cristo vivo, no ungido do Eterno. Aquele que vê o mundo em carne para nos salvar. Você entende, meu querido e minha querida? Então não se deixe enganar por doutrinas várias e estranhas, como diz a palavra do nosso Criador. Antes o nosso coração esteja fortalecido com a graça, e não com alimentos ou com os alimentos da lei, né? Então nosso coração deve estar fortalecido com a graça de Elohim, a graça do nosso Criador. E é pela graça que nós somos salvos, por meio da nossa fé. Em quem? Em Yahushua, no Messias, no Cristo vivo, no único que veio a esse mundo para nos salvar. Então que Deus Pai continue te abençoando, Elohim, que a graça dele continue te guardando. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender, né? A graça, ela vem em primeiro lugar. Veio antes da lei que foi dada a Moisés, claro, né? Senão, os homens do passado, conforme eu já citei aqui, Abel, Enoque, Elias e tantos outros, não poderiam ter a salvação. Porque a salvação é pela graça. A salvação nunca pode ter sido pela lei. A salvação é pela graça do Criador. Então a graça sempre existiu. Então, mas por um homem o pecado entrou na humanidade. Mas também por um homem o pecado deixou de existir, através de Cristo, Jesus, ou Yahushua, né? O Messias, o ungido do Eterno. Através dele, nós temos a vida eterna. Entenda isso, meu querido e minha querida. Deixe esse conhecimento, né, penetrar no teu coração. Deixe esse conhecimento tomar conta de você. E você será mais do que vencedor. Pela fé. Pela fé. A lei é para os transgressores. A lei é para aqueles que praticam mal para o seu próximo. A lei é para isso. E a lei é importante que haja lei. Para os bandidos, para os roubadores, para os adúlteros, para os estupradores, para os sequestradores. Então a lei é importante que a lei exista. A lei é para os maus. A lei é para aqueles que praticam a maldade, para os corruptos, para os enganadores. A lei existe para eles, para punir as pessoas que fazem mal para o seu próximo. A lei não é para os bons. Aqueles que praticam o bem, a lei não tem efeito nenhum sobre esses. Mas a graça de Deus está sobre nós. A graça que nos salva. Que Deus Pai te guarde, te abençoe. Que Elohim, o Espírito Santo, esteja sobre você, meu querido e minha querida. A alegria de viver. A alegria que há. A lei perfeita, que está escrito lá em Tiago. A lei perfeita, que é a lei da liberdade. Também está escrito também em 2 Coríntios capítulo 3, né? Que aonde que o Senhor é Espírito, Elohim é Espírito, e aonde o Espírito dele está, aí há liberdade.
liberdade. Vê que a palavra ela se completa, né? Ela se completa numa totalidade incrível. Veja que a lei perfeita é a lei da liberdade. Então é essa lei que Elohim, nosso Criador, nos dá a toda a humanidade, a todo aquele que crê no seu único Filho, Yahushua. Yahushua. Louvado seja o nome de Yahushua, o Eterno.